Baixa aqui a versão, uma minha com ele, que eu não vou. Deu relâmpago? Tá, pode ir. Vou botar o óculos, senão não enxerga. Essa máquina não dá relâmpago? Vai, eu saio dando susto sempre. Eu tirei o relâmpago. Mentira, tirou? Pra poder tirar durante a pesquisa da social. Então, ao 30º dia do mês de março do ano de 2012, na sala 307, do prédio 3 do campus universitário da PUC, está reunindo-se a 176ª Comissão de Tese do Programa de Pós-Graduação em História para arguir o doutorando Andrius Estevão Noronha e avaliar a apresentação de sua tese Beneméritos Empresários, História Social de uma Elite de Origem Imigrante do Sul do Brasil, Santa Cruz do Sul, 1905-1966. A comissão está constituída pelos professores doutores Charles Monteiro, presidente da banca, que nesse momento substitui, no caráter de presidir a banca, por uma questão de regimento interno, o orientador do Andrius, professor Flávio Heinz, que é o orientador dessa tese do doutorando. Então, me caberá aqui apenas o aspecto formal da condução dos trabalhos. Professor René Gertz, do Programa de Pós-Graduação de História. Professor Luciano Aroni de Abreu, do Programa de Pós-Graduação de História. Professor André Átila Ferti, da Universidade Federal de Santa Maria. E o professor Rodrigo Perla Martins, da FEVALE. E agradecemos principalmente a vocês dois essa oportunidade de terem aceitado participar dessa banca, virem nesse momento, e também aos colegas do programa, a presença aqui em nome do orientador, e agradecemos a presença. Então, o nosso funcionamento da banca, como é de praxe, nós começaremos com a apresentação de cerca de 20 minutos, então, do Andrius, até 20 minutos? Tinha preparado para 15, 10, 5? Não, tinha preparado um pouquinho mais. Cerca de 20 minutos. Para mim é uma surpresa. Nós permitiremos 25, uma boa vontade. Então, cerca de 20 minutos, e depois nós teremos as arguições, de mais ou menos 20 a 25 minutos cada um dos arguidores. E como é a tradição do Programa de Pós-Graduação de História, nós começamos com os membros externos à banca, e aqui com um critério geográfico, junto com o critério de gênero, que não é o caso aqui, mas o critério geográfico indica que o professor, que vem de mais longe, no caso o professor André Ferti, falará primeiro, e depois o Andrius responderá as questões em igual tempo, depois o professor Rodrigo Perla, e o professor René e o professor Luciano Abreu, nessa sequência, para a utilização da palavra, fazer a arguição. Então, nesse momento, passa a palavra ao Andrius para que faça uma apresentação para o público, uma sessão pública, das ideias gerais, das linhas gerais da sua pesquisa, da sua tese de doutorado. Tá certo. Então, obrigado, professor Charles. Também eu quero agradecer ao pessoal que está assistindo a defesa. Antes de começar, gostaria de me desculpar ao pessoal da banca por alguns erros de digitação, que acabaram passando batidos, mas na versão final já foram corrigidos, inclusive, algumas palavras que foram repetidas, vírgulas que estavam fora do lugar ali na hora, hoje, depois que eu entreguei, que eu vi esses erros, É só para deixar clara essa questão. Bom, então, o meu trabalho, então, o título dele... Só um pouquinho. O título dele é Beneméritos Empresários, História Social de uma Elite de Origem Imigrante do Sul do Brasil.
Eu faço o estudo dessa elite da cidade de Santa Cruz do Sul, entre os anos de 1905 até 1966. Tá? A cidade de Santa Cruz do Sul, ela é uma cidade localizada a aproximadamente 200 quilômetros da capital Porto Alegre, tá? E tem na economia fumageira o seu principal ramo de atuação econômica. Né? O enfoque teórico-metodológico ele esteve assentado principalmente na história social das elites. Tá? E ela englobou preceitos da sociologia americana das elites, com um livro do Wright Mills, A Elite do Poder, né? Principalmente ali no segundo capítulo dele, onde ele aborda a questão da elite local dos Estados Unidos na década de 50, a microhistória italiana, tá? A história comparada, tá? O método prosopográfico, tá? A história das empresas, tá? Por trabalhar principalmente com questões de uma elite econômica e redes de poder. Tá? Basicamente esses foram os principais enfoques teórico-metodológicos que eu utilizei para a construção desse trabalho. Tá? Em relação à delimitação do corpus da pesquisa, ela passou por 3 fases de maturação. Quando eu entrei no programa em 2008, sendo orientado pelo professor René Gertz, eu ia abordar fazer um estudo prosopográfico sobre a elite política de Santa Cruz do Sul, né, entre 1930 e 66, numa perspectiva de dar continuidade a um trabalho que já tinha sido orientado pelo professor René Gertz em 1992, da Silvana Krause, que analisou a elite de Santa Cruz do Sul durante o período da República Velha. Aí, com a vinda do professor Flávio para a PUC, né, e como eu trabalho com prosopografia e elites, o professor René, então, ele perguntou se eu não gostaria de ser orientado pelo professor Flávio, né, eu aceitei, né, e o professor Flávio, né, gostou do projeto. Só que o professor Flávio ele pediu para eu ampliar, né, e começar a trabalhar em cima dos dirigentes empresariais. Tá? Então eu comecei a focar em cima dos empresários de Santa Cruz do Sul, comecei pelos dirigentes da ACI. Só que analisando basicamente só os preceitos teóricos envolvendo elites locais, a gente percebe que boa parte do núcleo duro, né, dos principais integrantes da elite empresarial, elas não estão nas entidades patronais. Né? A gente pode citar exemplo até do Dr. Emílio de Moraes, ele não é presidente, ele não precisa ser presidente da Fiesp, ou o Gerdau, ele não precisa ser presidente da Fiergs. Né? Isso acontece também em Santa Cruz do Sul. Então, nós optamos, né, por delimitar o corpus da pesquisa no período de comemoração do centenário de Santa Cruz do Sul, quando o jornal Gazeta de Santa Cruz, que é o principal meio de comunicação local, publicou uma matéria sobre as 76 principais empresas do centenário de Santa Cruz do Sul. Tá? Então eu listei, né, o Flávio pediu para eu listar essas 76 empresas e eu comecei a fazer uma história social desses 76 estabelecimentos, né, que foi citado por essa comissão. A comissão era formada pelo Arthur Germano Fett, que é o pai da escritora gaúcha Lia Luft, líder da UDN local, pelos integrantes do PSD, ou seja, era a elite mesmo que compunha esse conselho editorial e elaborou essa lista. Né? Nós resolvemos bater o martelo, então, por se tratar de uma elite econômica local, né? Não estamos estudando uma elite política, que nem vereadores, ou diplomatas, ou, né, ou dirigentes empresariais. Né? A elite econômica ela é extremamente ambivalente. Nós optamos por esse reconhecimento simbólico. Né? O estudo da elite vai ser, na verdade, os 189 proprietários e acionistas, né, desses 76 estabelecimentos que atuaram entre 1905 a 66 em Santa Cruz do Sul. Pode ter crítica em relação a isso, né? Um suposto lobby em relação a essas famílias, de ter incluído uma empresa a mais, ou uma divergência de famílias que pudessem ter excluídos. Mas achamos que o recorte, né, se aproxima, é o que mais se aproxima do que queremos caracterizar como uma elite econômica local de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então a gente fechou, bateu o martelo nesses 189 proprietários. Excluí, né, os irmãos que investiram em profissões liberais ou públicas. Né? Ficaram só a elite empresarial mesmo. Tá? As fontes de pesquisas que eu utilizei foram basicamente os repertórios biográficos, os necrológios,
os inventários e as reportagens do jornal local. Tá? Os repertórios biográficos a gente encontra principalmente na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Tá? Quando a cidade ela cresce, né, e ruas são inauguradas, escolas, creches, né, a Câmara de Vereadores ela sempre aprova, né, sempre coloca o nome de uma rua, de uma escola, de um posto de saúde, e sempre tem um projeto, o plano, né, sempre no projeto que vai inaugurar uma determinada escola, ou creche, ou rua, em quase todas as cidades, isso aí, tu tem um projeto e uma pequena biografia do nome de batismo que vai ser, né, a pessoa, né? Por exemplo, a escola ou o bairro Ludwig Maekler, por exemplo, aquele ali, né, aparece lá uma pequena biografia dele. Comecei a utilizar esses repertórios biográficos, né, uma espécie de rurus, né, em uma escala mais local e provinciana, né? O Flávio que tinha habilidade esses repertórios biográficos. Utilizei todos eles, né, também, bastante. Os necrológios, tá? Que aqui eu chamo de dados biográficos do extinto, né? O uso de necrológios, estudos prosopográficos, né? Que abordam um pouco da trajetória dos indivíduos. Aqui, como exemplo, né, eu coloquei o capitão Pedro Verla, que foi o primeiro conselheiro municipal de Santa Cruz do Sul. Né? Quando ele faleceu, havia ali todos os dados biográficos do extinto. Né? Toda a trajetória dele, ele lutou na Guerra do Paraguai, né, na Guerra de Rosas, né, foi agricultor, abriu um armazém de secos e molhados e tal, fez parte do conselho municipal. Então, ou seja, quando morre um empresário numa cidade pequena, naturalmente o jornal local ela explora, né, coloca dados biográficos desse integrante. Né? Os inventários, né, ele permitiu eu analisar o tamanho do patrimônio deles, as dívidas, herdeiros, redes de poder, atividade empresarial, atividade profissional, vínculos matrimoniais e o espaço de atuação, se ele era urbano, né, se era mais comerciante ou se era rural. Né? No caso aqui o inventário da família Evers, que é uma das principais integrantes do ramo farmacêutico de Santa Cruz. Tá? Reportagens, tá? Não dá para deixar. Santa Cruz do Sul tem uma vantagem de ter uma cobertura jornalística centenária, né? Primeiro com o jornal Colonie, em alemão, e depois da Segunda Guerra Mundial com o jornal Gazeta de Santa Cruz, depois Gazeta do Sul, que dura até hoje. Todas as firmas que completam 10 anos, 15 anos, 25 anos de atividades, eles sempre fazem uma reportagem comemorativa, que nem essa aqui da firma Edmund Grindley, que aparece à esquerda de vocês ali o fundador, e à direita ali o Edmund Grindley. Tá, que foi o filho. E aí toda a trajetória do estabelecimento, né, como ele construiu, como os filhos iniciaram e tudo mais. Tá? Bom, reunindo todas essas informações, eu comecei a sistematizar esses dados. Tá? Dividir em dados pessoal, econômico, político, cultural, familiar e outras informações pessoais, né, na perspectiva de elaborar uma ficha prosopográfica. Tá? A ficha prosopográfica ela estava dividida nessas áreas, né? Vida pessoal dele, a formação escolar, né? Se possuía formação básica, sim ou não, tipo de curso técnico, a estrutura familiar, atividade empresarial da família, tá? Trajetória empresarial, carreira política, engajamento social, todas essas informações desses 189 integrantes, eu procurei padronizar elas, né? Uma perspectiva bem semelhante também ao estudo do José Murilo de Carvalho, né, que ele coloca, né, a necessidade de haver a padronização desse tipo de informação. Tá? Bom, o software que eu optei foi o Microsoft Access para construir o banco de dados. Poderia ter utilizado outros softwares. Né? No caso, eu também tentei rodar alguns no SPSS, o meu colega, o Cássio, eu e ele tentamos rodar alguns organogramas no SPSS, só que o SPSS ele perde força com um N inferior a 200. E o meu caso, o meu corpus de pesquisa era 189 integrantes. Se eu passasse um pouquinho, talvez pudesse construir alguns organogramas, né, como o Pierre Bourdieu coloca, né, sobre os estudos dele,
sobre a posição social dos indivíduos. Então eu optei ficar mesmo com o Axis. O Axis, ele até 189, ele permite tu construir e cruzar tabelas e gráficos, né, que permite elaborar o perfil dos integrantes. Fiz também tabela no Excel, mas aí uma vez feito o banco de dados, tu pode, né, fazer transferir, vincular eles em vários outros softwares, né? Bom, para analisar a dinâmica desse grupo, em estudos prosopográficos sempre se recomenda, né, a divisão por geração. E eu optei então em dividir em 3 gerações. Os empresários da colônia de Santa Cruz, que são os integrantes que iniciaram as atividades empresariais até 1878. Santa Cruz ela foi fundada em 1849, tá? E em 1878 ela se torna vila. Então nesse período eu encontrei 29 integrantes que iniciaram essas atividades empresariais até 78. Tá? São 29 integrantes. Os empresários da vila de Santa Cruz foram constituídos por 66 integrantes, que atuaram num contexto que a cidade ela era vila, de 1879 a 1905, 66. E os empresários da cidade, tá, é de 1905 em diante, quando Borges de Medeiros, né, inaugura a estrada de ferro, que vai ligar Santa Cruz a Rio Pardo, né, transformando, elevando a vila de Santa Cruz à categoria de cidade. São 95 empresários. É óbvio que dá para perceber, 29 pula para 66, 95 é um indício que a cidade está crescendo, né, e as atividades urbanas, com isso, né, estão ampliando. O objetivo da pesquisa foi identificar a rede relacional que contribuiu para a formação da elite de Santa Cruz do Sul, como que se formou essa rede, tá? Os elementos chaves dessa análise consistem em identificar a capacidade desse segmento, que é majoritariamente protestante, né, em mobilizar capital social que o colocava em situação de comando e prestígio numa sociedade católica. Tá? Tanto os estudos da Silvana Krause, como a gente sabe perfeitamente que o Brasil é um país de tradição católica, porém, né, sabemos que no caso de Santa Cruz do Sul, a situação se inverte, né? A população mais rica ela era majoritariamente protestante. Eu dividi esse meu trabalho em 4 capítulos. Tá? O primeiro ele abordou a formação de Santa Cruz do Sul, né, destacando todos os aspectos econômicos, políticos e religiosos. O segundo capítulo abordou a composição da elite local, o perfil socioestatístico dessa elite. Tá? O terceiro, a construção das redes de poder, tá? com dados ilustrativos, com trajetórias ilustrativas, muito mais vinculado ao campo da microhistória. E o quarto, as redes de poder a partir das grandes firmas locais. Né? Santa Cruz do Sul, ela conseguiu, né, a sua elite local conseguiu formar 3 empresas, né, mas no caso aqui nessa pesquisa eu vou abordar 2, no quarto capítulo, 3 empresas que possuíam grande amplitude, né, e reconhecimento, né, que era o Banco Agrícola Mercantil, que começou lá na cidade de Santa Cruz do Sul, no ano de 1904, com a Caixa Cooperativa de Crédito, e se tornou o maior banco privado do Rio Grande do Sul. A Companhia de Fumo Santa Cruz, que hoje pertence a Philip Morris, a fabricante do Marlboro, tá? E a exportadora Henning S.A., que foi a maior empresa de beneficiamento de fumo, né, do Rio Grande do Sul até os anos 60, né, que hoje foi também internacionalizada, né, foi comprada pela Universal Leaf Tabacos e hoje é a Lice One que detém a maioria das ações. Tá? Bom, o primeiro capítulo, então, basicamente eu abordei isso. Análise da formação do empresariado das regiões de colonização alemã no Rio Grande do Sul. Tá? Eu elaborei um estudo sobre uma revisão bibliográfica sobre esses empresários. A formação econômica de Santa Cruz do Sul, né? Começando ali pelo trabalho da Lília Montali, né? Pegando trabalhos também, alguma coisa já também que havia sido elaborada pela Silvana Krause, né? Aprofundei toda a questão da formação econômica, né? A questão do fumo e todas essas questões. A formação política da cidade de Santa Cruz do Sul e a caracterização da vida religiosa. Tá? Os dados que eu cheguei com base no que tanto a Silvana Krause construiu e quanto que eu também descobri, né, é que a cartografia, há uma cartografia, se a gente pegar, por exemplo, a parte urbana da cidade de Santa Cruz do Sul, né, a faixa vermelha ali é a Rua da República, a atual Rua Marechal Floriano, é a principal, né?
E a de roxo seria Júlio de Castilhos. Quando foi feita a planta da cidade, na parte norte iria se localizar as instituições protestantes e na parte sul da rua Júlio de Castilhos iria se localizar os católicos, né? Aqui tu tem a Catedral São João Batista, né? O Colégio Sagrado Coração de Jesus, o Hospital Franciscano, o Clube Aliança, o Bispado, o Colégio Marista São Luís, né? E em volta, boa parte dos empresários, tá? Os números significam as empresas, tá? Vinculadas à igreja, que são católicos, né? Empresários católicos. Na parte norte da cidade, a partir dessa rua aqui, em diante, da rua Júlio de Castilhos em diante, tu tem o Colégio Sinodal, tá? A Igreja Evangélica, tá? Tu tem aqui a maçonaria, localizada basicamente nessa região aqui, e as empresas que fazem parte, né, da boa parte, a maioria são integrantes protestantes, né? Vale lembrar que essa é a parte, né, considerada a mais rica da cidade, né? Aqui se localiza a Companhia de Fumo Santa Cruz, a exportadora Henning se localizava aqui, tá? O Banco da Província, que seria o futuro Banrisul, se localizava aqui, né? O Colégio Sinodal, o Hotel do Comércio, a Intendência Municipal, cinema, drogaria, enfim, o Clube União, né? No caso, o pulmão da cidade, ela se localizava na parte norte, tá? Então, basicamente confirmando algumas questões já levantadas pela Silvana Krause, tá? Bom, o segundo capítulo, então, ele abordou, né, a caracterização do grupo, né, o perfil da elite de Santa Cruz do Sul, né? Eu combinei tabelas, gráficos, os organogramas eu retirei, porque o SPSS, no fim, não conseguiu, não tinha força para fazer, né? E outros tipos de ilustrações, né, destacando o perfil da elite em cada uma das 3 gerações. E cruzei os campos passíveis de análise de comparação, tá? Que nem analisar a questão entre católicos e protestantes, tá? O que eu posso observar é o seguinte, de maneira geral, a elite de Santa Cruz do Sul, a maioria era do sexo masculino, havia apenas 4 mulheres que integravam a minha lista, né? Eram filhas do Augusto Henning, ou casadas com algum empresário grande que acabou ficando viúvo e acabou assumindo os negócios da família. A maioria era do sexo masculino, a maioria, 90%, era protestante, a grande maioria era de origem agrícola, sobrenome alemão, ele é hegemônico, a maioria vai ser comerciante, vai ter formação técnica na área contábil, principalmente no curso de guarda-livros, né? Que para uma cidade do interior figurava entre uma das maiores qualificações que um integrante da classe média alta ou até mesmo da elite pudesse ter num Rio Grande do Sul, do interior, desprovidos de universidade, né? O próprio Jonas Vargas já abordava essa questão, né? Que era caro manter um filho na capital, estudando direito, estudando medicina ou engenharia, né? Embora ele fosse um grande comerciante em Cachoeira do Sul, um grande comerciante em Santa Maria, ou Bagé, Caçapava, é extremamente caro. Então tinha que ter verdadeiros projetos de família, né, para poder fazer com que essa família se mantivesse, né, na condição de elite, né, em sua cidade, né? Havia uma complexa atuação social e política, né? Boa parte dos empresários não atuavam na política, né? A maioria não atuava e tinham uma atuação, né, social bem destacada, tá? Só para ilustrar algumas questões, tá, que eu coloquei. No caso, quando eu preenchi os dados, eu procurei para padronizá-los, né? No caso, vamos analisar aqui esse gráfico só, a dinâmica da elite local em relação à localidade de nascimento. Todos os integrantes que nasceram no povoado, na vila ou na cidade, eu registrei como cidade, só para vocês terem um exemplo. Todos que nasceram no meio rural, Picada, Vila São Martinhos, Sinimbu, ou seja, as localidades do interior, eu registrei rural. E todos que nasceram fora do município de Santa Cruz do Sul, eu registrei como fora, tá? O que dá? Na elite total, né, com N162, nós vamos ter metade vai ser rural e a metade vai ser 45% cidade, 45% rural, e 10% vão ser de fora. Se a gente for analisar por geração, a gente vai perceber o seguinte, a primeira geração, a maioria veio de fora. São aqueles integrantes, né,
que os chamados imigrantes burgueses, que a própria Sandra Pesavento e o Roche já havia abordado. Havia uma parcela de empresários que simplesmente vinham da Alemanha com alguns recursos, ou de São Leopoldo, ou saíam de Novo Hamburgo, ou Porto Alegre, migravam para cidades do interior e já abriam um estabelecimento, ou seja, não passavam pelo crivo da agricultura familiar. A segunda geração, vocês podem perceber que aumenta os integrantes rurais, 50%. Tá? E a terceira geração, que vai atuar a partir de 1905, quando a Santa Cruz se torna uma cidade, aí 65% já vai ter o registro de nascimento na cidade, né, que vão atuar aí até os anos 60, mais ou menos. Tá? Então ocorre essa mobilidade. Um último gráfico que eu vou mostrar aqui é em relação ao ramo de atividade empresarial. A gente pode perceber o seguinte, que a primeira geração, que é a segunda coluna ali, um N igual a 28, 34% atuavam no comércio, né? Ou seja, 10 dos 28 integrantes ali atuavam no comércio, e apenas 4% no fumo. Nesse período, até 1878, o fumo ele ainda não permitia a formação de um empresariado. Eles podiam até plantar o fumo nesse período, né? Mas vai ser a partir da segunda geração que vocês podem perceber que o fumo ele passa a ser, né, a partir de 1878, o carro-chefe da economia de Santa Cruz do Sul, e aí tu tem um número de empresários que vão atuar no ramo fumageiro a partir desse período. Reduz na terceira geração não porque o fumo perde importância, é porque a cidade cresce, novos estabelecimentos comerciais se abrem e a economia fumageira ela tende a ficar concentrada, né? Então, ou seja, as empresas elas tendem a ficar mais ricas e naturalmente reduz o percentual de empresários, né, desse setor em comparação com os outros ramos, né? No terceiro capítulo eu abordei basicamente então os imigrantes burgueses. Foi mais um estudo qualitativo, né, que abordou os imigrantes burgueses, os empresários oriundos da agricultura familiar, né? Esbocei algumas coisas sobre os vínculos interreligiosos e também fiz uma análise comparada com a cidade de São Sebastião do Caí. Tá? Só para ilustrar o caso, né, que mais, além de vários que poderiam ter, eu poderia citar esse aqui, o Major Frederico Guilherme Bartolomai, que foi um integrante da elite local, né, foi o primeiro deputado da província, foi o primeiro deputado de Santa Cruz do Sul, né, era amigo do Koselitz e do Gaspar Silveira Martins, né. A gente pode analisar, ele era morador daquele sobrado lá, localizado na rua principal da cidade. O mapa indicava a vila de Santa Cruz ali, onde ele morava. Ele era um cara que morava bem no centro da vila mesmo, né? E então, a gente analisando, a gente pode perceber o seguinte. Dos 5 filhos deles, a Ida, a mais velha, vai casar com o Dr. Otto Wolff. Vai ser o primeiro médico de Santa Cruz. O Bogumil vai estudar na Faculdade de Direito de São Paulo. O Carlos vai ser treinado para as atividades do empresariado, para atuar nos negócios da família. O Bartolomai, Gaspar Bartolomai, vai estudar na Faculdade de Direito de Porto Alegre. E o Júlio Bartolomai será também um empresário. Então, quer dizer, dos 5 integrantes, dos 5 filhos dele, um vai casar, vínculo matrimonial, 2 vão estudar, né, e 2 vão ser treinados para as atividades empresariais da família. Né? Uma prática que é muito comum entre os integrantes das elites de cidades do interior. Nesse caso aqui, o Augusto Remy, que foi um dos principais empresários do ramo fumageiro do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Ele possuía uma rede exclusiva de pequenos agricultores, né, que ele entregava os insumos, né, do fumo, além das mudas e todo tipo de insumo. Tá? E esses agricultores vendiam diretamente para ele. Com o crescimento dos negócios, ele abriu uma casa bancária. A casa bancária fornecia empréstimo para os agricultores iam lá na exportadora, compravam os insumos dele e ficavam devendo para o banco que era dele. Depois se tornou o Banco Sinimbu. E depois ele criou uma companhia de cigarros, né? Então, ou seja, ele beneficiava o fumo, ele financiava a produção com o seu próprio banco e também fabricava os cigarros. E um dos filhos deles inauguraram a transportadora Hennig, que fazia frete para os pequenos agricultores que rasgavam o interior de Santa Cruz com jipes e caminhonetes para trazer o fumo até a empresa. Né? Foi, na década de 50, o homem mais rico de Santa Cruz do Sul. Né? Foi a família mais rica
E as suas empresas acabaram sendo compradas pela americana Universal Leaf Tabacos. Os bisnetos adoravam ir para Miami, todo final de semana. Análise dos vínculos interreligiosos. Bom, a religião, pessoal, o que eu percebo no meu trabalho, em comparação com o trabalho da Silvana Krause, é que a religião ela vai perder força na construção das redes matrimoniais. Tu vai ter casamentos entre integrantes católicos e protestantes, né, na medida que o século XX avança, né? Os arranjos interreligiosos contribuíram para elevar a negociação da elite local majoritariamente protestante. Tá? Vamos citar só um exemplo rápido: o banco local, o agrícola mercantil, por exemplo, ele foi fundado por católicos, pelos jesuítas, mas a maioria dos acionistas eram protestantes. Só que na década de 20, o presidente dele era o Frantz, a família Frantz, que era católica. Tá? O mesmo aconteceu com a Companhia de Fumo Santa Cruz, majoritariamente protestante, mas a presidência era da família Klima, católicos, né? Justamente para ter esse vínculo com uma sociedade católica. Tá? Os católicos, apesar de minoria no conjunto total das elites, desempenhavam importantes papéis de negociação em nível local, regional e nacional. Tá? Eu fiz um estudo comparado com São Sebastião do Caí, numa perspectiva bem semelhante ao que o José Murilo de Carvalho fez com a elite brasileira e a elite turca, né? Dei a ideia para o Flávio gostou, e eu percebi tem algumas questões que são semelhantes no nosso trabalho, no trabalho da Karina Martini, que é o procedimento teórico-metodológico. Tanto eu quanto ela utilizamos a microhistória, a prosopografia, análise de redes de poder, e ela foca o estudo de uma elite de imigrantes do interior do Rio Grande do Sul na escala local. As peculiaridades dela, ela trabalha com corpos de 38 caienses, enquanto que eu trabalho com 189 santacruzenses. O recorte temporal distinto da pesquisa, mas ela é semelhante na análise por gerações, né? Santa Cruz tem uma formação em 1849, enquanto Caí em 1825. As principais empresas que eu analisei foi a Caixa Cooperativa de Crédito, né, que foi o principal banco local, que vai ser o Banco Agrícola Mercantil, e a Companhia de Fumos Santa Cruz, né? Eu analisei a rede de poder entre elas, tá? E há um intrincamento muito forte entre as famílias dessas duas empresas, né? As fontes que eu mais utilizei foram as monografias empresariais, além das outras que eu já citei para vocês, né? As empresas, quando elas completavam 25 ou 50 anos de atividade, faziam uma monografia. E nessa monografia tem toda a trajetória da empresa e as famílias que estão no comando delas, né? O que é a história da empresa? A história da empresa, na verdade, ela serviu como um aporte ao entendimento das elites econômicas, né? Ela permitiu observar os limites da capacidade de negociação e gestão desses estabelecimentos em escala local. Na medida que essas empresas cresciam, aumentava também a capacidade de recrutamento de profissionais. Tanto o banco quanto a indústria, elas passaram a recrutar técnicos especializados à medida que ela vai crescendo, né? Nós estamos lidando aqui com empresários que estão acostumados a gerenciar um boteco de secos e molhados, né? Na medida que o banco começa a crescer, a criar envergadura, os caras começam, né? Não, vamos ter que contratar um pessoal mais qualificado ou que tenha vínculo com Porto Alegre para poder gerenciar o negócio, né? Bom, a elevação do nível de negociação a partir dos anos 60 desregulamentou, né, o poder dessa elite local, né? Por exemplo, o Banco Agrícola Mercantil, em 1946, ele transfere a sua sede de Santa Cruz para Porto Alegre. Toda a diretoria que era santacruzense abriu mão da sua diretoria, não das ações, da diretoria, se transfere aqui para Porto Alegre a sede, porque o nível de negociação já estava muito elevado, né? Os centros de poder, de decisão, não poderiam ficar no interior do Rio Grande do Sul, né? Santa Cruz, em 46, não possuía uma rodovia para chegar de Santa Cruz até Porto Alegre. Tinha que ir de estrada de ferro até Rio Pardo, e de Rio Pardo pegar uma balsa ou uma outra estrada de ferro e ir até Porto Alegre. Então os caras preferiram abrir mão da sua diretoria, contrataram só técnicos e transferiram a sede para o Porto Alegre. O Unibanco vai acabar comprando o Banco Agrícola Mercantil nos anos 60. Nos anos 60 também ocorre a reestruturação do